Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. O texto para a reflexão de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, cujo o título é A Pecadora Perdoada. E diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem é qual a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. Muito bem, amados. Glória a Deus por essa palavra. É uma mensagem poderosa que trata de um fundamento essencial para todo cristão: o perdão. De tal ponto, se a gente avançar sem praticar, sem se arrepender, porque o perdão vem após o arrependimento. Ninguém pode ser perdoado se não tiver este coração dessa mulher, o reconhecimento. E você pedir perdão de todo o coração. É uma prática diária, porque nós estamos presos a esse corpo pecaminoso. Então é necessário a gente tomar banho todo dia? Não é necessário a gente se lavar? Porque tem muitas impurezas? Ora, se é necessário nos limpar todos os dias, ter uma higiene pessoal, muito mais exige a higiene espiritual. No caso dessa mulher, que era conhecida na sociedade como uma grande pecadora, aqui fala que ela era uma grande pecadora, no entanto, ela foi perdoada. Portanto, diante do Senhor, não tem pecadinho nem pecadão. Não tem essas coisas. Agora, aqui ele diz que quanto mais perdoada a pessoa for, mais ela vai amar o Senhor. Olha a consideração dessa mulher para com Cristo. Ela não mediu esforços. Ela apresentou o seu reconhecimento. Ela se prostrou diante do Senhor. Quantas pessoas têm se prostrado diante dos problemas? Sabe por quê? Porque elas não reconhecem o Senhor.
Quando não há um reconhecimento, quando não buscamos a face de Deus, quando não nos arrependemos, nos prostramos diante dos problemas. Ficamos vulneráveis. O inimigo começa a impor, a massacrar. E as pessoas, elas não suportam isso e ficam prostradas, são atingidas pelo mal. Mas essa mulher, ela se prostrou diante de Jesus Cristo. Quando isso acontece, ela fica de pé diante dos problemas. Ela se prostrou, ela pegou o vaso de alabastro e ungiu Jesus e lavou os pés com as suas lágrimas. As lágrimas aqui representam o arrependimento, o reconhecimento que ela apresentou diante de Deus. Portanto, a parte do perdão, esse fundamento de todo cristão que deseja ter uma vida com Deus, uma vida saudável, deve então se arrepender, se lavar diante do Senhor diariamente, para que você tenha o acesso às promessas de Deus. É preciso fazer isso, porque do contrário, se não houver arrependimento, se não nos prostrarmos diante do Senhor, se não confessarmos que somos pecadores, portanto precisamos de Jesus, então a gente fica na escuridão, em trevas. Mas a luz iluminou o caminho dessa mulher. E aquele homem que se achava, ele logo julgou a mulher porque ele achava que ele era melhor do que ela. Mas, no entanto, aquela postura dela fez ela passar à frente dele e ela foi perdoada. Agora, se ele, com o pouquinho pecado que ele tinha, não reconheceu o pecado, não amou Jesus, não se prostrou diante de Jesus, porque talvez achava muito justo, talvez autossuficiente, o pouquinho de pecado que ele tinha, vamos aqui conjecturar, comparado àquela mulher que era uma pecadora, uma grande pecadora, ele não recebeu perdão. E ela, com a multidão de pecado, mas com a postura de arrependimento, recebeu o perdão. Foi tirado o fardo que havia nas costas dela. Ela foi livre, ela foi liberta. Agora, o que chama a atenção é que, dizendo Jesus aqui a declaração, a tua fé te salvou. Muito bem, olha só que interessante. Muitas pessoas, elas pensam, eu vou ser livre no dia favorável, eu vou alcançar a graça de Deus quando tudo for ao meu favor. Veja que para alcançar o perdão de Deus exige fé. E a fé é para ser usada muitas vezes em situações contraditórias, situações desfavoráveis. Porque veja bem, aquela mulher teve que enfrentar o preconceito de entrar na casa de uma pessoa nobre, de uma pessoa de renome na sociedade, um fariseu, e ela simplesmente entrou. Não foi favorável isso para ela, mas ela teve fé de se aproximar de Jesus e recebeu o perdão. Veja que foi a fé. Nós todos precisamos de fé para ser perdoado, não do sentimento, não de favores, não de facilidades, Porque muitas pessoas têm uma configuração mental de pensar, eu tenho que melhorar para Deus me perdoar, eu tenho que ter um dia favorável, eu tenho que sentir no coração. Não é sentimento. Fé é decisão. Você decide se arrepender, você decide se converter, você decide se prostrar diante do Senhor, mesmo em dias desfavoráveis, especialmente em dias desfavoráveis, porque é aí, nesse ponto, no dia não favorável, mas você sabe que Jesus está ali no dia da visitação, é o dia oportuno. É o dia oportuno até o dia desfavorável, porque ali você é provado na sua fé. Essa mulher, ela levou esse vaso de alabastro representando uma fé ativa, uma fé viva. E ela derramou esse vaso nos pés de Jesus. Ela ungiu a cabeça de Jesus e derramou as lágrimas nos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos.
Muito bem, ela recebeu o perdão dos seus pecados. E essa declaração: a tua fé te salvou. Portanto, não pense você que para você receber a tua libertação vai ser no vitimismo, no sentimentalismo, que vai ser quando alguém tiver dó de você. Não, é no momento da fé. Exige fé, e fé é decisão. Fé é atitude. Fé para você confessar os seus pecados, para você reconhecer os seus erros. Agora eu quero trabalhar o perdão também por outro âmbito. O lado de você perdoar, de perdoarmos. Porque aquele que não perdoa não recebe o perdão. Além do arrependimento, do reconhecimento, se tiver algo contra alguém, a gente fica impedido de receber o perdão do Senhor. De repente, aquele homem que estava na casa, que estava recebendo Jesus, ele se achava muito digno. De repente, ele não perdoou alguém. É o que acontece com muitas pessoas. Sabe por quê? A pessoa não perdoa e, portanto, ela acha que não precisa de perdão porque ela se acha justa. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram, sem distinção. Então, o que acontece na prática? Quando a gente não perdoa, por que a pessoa não perdoa? Porque acha que é melhor do que a outra. Mas olha só a importância do perdão. Cristo Jesus disse: se alguém estiver indo em direção ao altar para ofertar na obra de Deus, se essa pessoa no meio do caminho lembrar: puxa, eu tenho algo contra o meu irmão, o Senhor orienta parar na hora, não entregar a oferta, se consertar com o irmão para depois entregar a sua oferta no altar. Olha a importância do perdão. Portanto, se nós não trabalharmos esse fundamento cristão do perdão, de nos limparmos tanto para receber o perdão como para perdoar, de nada adianta a gente avançar. Imagina uma pessoa, ela crescer financeiramente, ela ter a sua família. Imagina uma pessoa alcançar lugares altos de destaque e não liberar perdão. Sabe o que vai acontecer? Aquela falta do perdão vai piorar. Ela vai praticar a impiedade. Ela vai praticar a injustiça o tempo todo. Ou seja, a bênção vai se transformar em maldição, porque, repito, é um fundamento de Deus. E para você receber perdão, você deve, além de se arrepender, deve perdoar. Por quê? Porque você é melhor que a pessoa a ser perdoada? Pelo contrário. Na realidade, você vai perdoar porque você recebeu o perdão maior da parte de Deus. Você recebeu o perdão. Portanto, aquilo que você vai, o perdão que você vai liberar para quem te ofendeu, saiba que a sua ofensa para com Deus é muito maior. Você recebeu um perdão maior, porque aquela pessoa te ofendeu em um ponto. Porém, a ofensa que você fez contra Deus, contra a palavra, foi muito maior do que a ofensa que você recebeu de alguém. Você pode ter certeza. Portanto, o perdão que você libera não exige de você muito esforço, não. Porque na realidade, nós somos tão constrangidos por Deus, tão constrangidos por tão grande perdão que recebemos, e quando a gente vai liberar o perdão para alguém, não é no sentido de sermos superiores, mas sim de sermos gratos a Deus. Como quem diz: Senhor, o Senhor fez tanto por mim, como eu posso negar para o meu próximo o perdão, uma vez que eu fui perdoado pelo Senhor? Pratique isso e seja limpo. Pratique o perdão pela fé e seja salvo. Seja liberto. Porque eu posso orar horas por você. Horas. Posso fazer campanha de oração. Posso fazer jejum de 24 horas, constante.
Mas, se não houver um coração propício a perdoar, um coração aberto para se arrepender e para perdoar, toda a oração é inválida. Por isso que o Senhor menciona a questão do altar da oferta. O altar, a oferta, é uma oportunidade que nós temos de semear na obra de Deus. É o privilégio que nós temos de operar pela nossa fé. A pessoa, ela oferta porque ela é grata a Deus, mas aquela oferta é invalidada. Ou seja, o que nós fazemos para Deus, qualquer coisa que nós façamos para o Senhor, sem antes praticar o perdão, é invalidado pela falta do perdão. Você quer ir em frente? Você quer crescer na fé? Você quer alcançar promessas de Deus? Então, se limpe diante do Senhor. Purifique no sangue de Jesus. Você tem acesso ao perdão de Deus por meio do arrependimento, por meio do seu coração limpo diante dos homens. Aqui está falando que você tem que ser perfeito? Não. Nós estamos tratando de arrependimento. Aí você fala assim: Fábio, eu posso errar? Não é questão de poder errar. Mas a questão é, nós somos pecadores. Mas se arrependa. Quando você tiver na sua consciência, a consciência ferida, você não se arrependa. Não é no sentido de remorso, porque o remorso é um sentimento e não uma atitude. Agora, o arrependimento exige atitude. Saiba diferenciar o remorso do arrependimento. A pessoa que ela só fica com remorso, ela sente uma tristeza. Mas se ela não toma atitude de perdoar, de se arrepender, o arrependimento é o quê? É você converter. É você estar no caminho, aí você percebe que está no caminho errado, aí você se arrepende. O arrependimento exige que você retorne, saia daquele caminho errado e volte para a rota do Senhor, para o caminho de Deus. Isso é arrependimento. Remorso, sente uma tristeza, sente uma angústia, mas continua no caminho errado. Isso é remorso. Isso é só sentimento, que não muda a tua história. Agora, para você se arrepender, por que exige fé? Porque a fé vai fazer com que você se arrependa de fato e tenha atitude de sair daquele caminho. É um sentimento ruim? Sim, é um sentimento, também envolve sentimento, porém sentimento com atitude. Você tem na sua consciência que ofendeu o irmão? Peça perdão, libera o perdão também para o irmão. Entenda isso, tem pilares para o perdão. Você se arrepende perante o Senhor, ou aquilo que você ofendeu a Deus, ou seja, a desobediência, o pecado, a injustiça, você apresenta perante o Senhor. Você fez mal para alguém? Peça perdão. Libere o perdão. Alguém te ofendeu, é um pilar, né? São 3 pilares. O perdão nosso para com Deus. Outro, quando você faz algo de errado com alguém, feriu alguém, prejudicou alguém, se arrependa disso. Assim como você pediu perdão a Deus, peça perdão para quem você ofendeu. Agora, outro pilar, o terceiro, quando alguém te fere, alguém te ofende, libera perdão para essa pessoa. Praticando isso, você vai ter a vida livre para você desfrutar das promessas do Senhor. E é pela fé. Pois aquela mulher que teve o arrependimento sincero, ela recebeu o perdão dos seus muitos pecados. Ela foi livre. E ela recebeu essa palavra de Jesus: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Muito bem, amados. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos unir a nossa fé. Citar o poderoso Salmo 91. E você recebe de Deus o perdão. Apresenta esse coração. Pratique esse princípio fundamental para a vida cristã. Não comece construindo a sua casa do telhado. Comece pelo fundamento. E o perdão é o fundamento para você construir e levantar a sua casa. Glória a Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos de todo o nosso coração. Bendizemos o teu nome, Senhor, o nome que está acima de todo nome. Como poderíamos, Senhor, desprezar tão grande salvação? Como poderíamos, meu Pai, achar que somos autossuficientes, somos justos o suficiente para nos salvar? Longe de nós está o pensamento. Reconhecemos, Senhor, que precisamos sermos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Perdão pelos nossos pecados, Pai. De acordo com a tua infinita graça e misericórdia, nos perdoa. Lava, Senhor, nosso coração de toda impureza. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa as nossas faltas. Perdoa nossos pecados conscientes e inconscientes. Pecamos quando olhamos, falamos, pensamos, agimos. Oh, Deus, purifica, Pai. Liberta essa pessoa de todas as amarras, todas as prisões emocionais, prisões espirituais, Pai. Coisas que foi praticada, que deu legalidade ao mal para tocar em áreas da vida dela, Senhor, por conta da falta do arrependimento, por conta da obstinação de pecar, de ser injusto. Senhor, nos perdoa. Somente o Senhor pode nos perdoar neste momento, diante das ofensas contra a sua palavra. Nos arrependemos profundamente, Pai, assim como aquela mulher se arrependeu sinceramente diante do Senhor. Ela tomou a atitude, pela fé, ela foi perdoada dos seus muitos pecados. Essa pessoa também, Pai, ela apresenta ao Senhor esse reconhecimento, esse vazio dá lugar ao preenchimento do Espírito Santo. Aleluia. Você que estava fraca, cheia de Deus, você que estava sentindo um remorso e uma culpa, seja livre dessa culpa. Recebe o perdão agora dos seus pecados. Seja perdoado, seja perdoada em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é fiel para perdoar mediante o arrependimento sincero. E você apresenta na sua oração este arrependimento, como aquela mulher. Ela foi até Jesus. Saiba, o Senhor está contigo agora. Se prostre diante do Senhor. Apresente o seu arrependimento, o seu reconhecimento. Ele é fiel para purificar a tua alma, para limpar suas vestes espirituais. Ele vai alvejar as suas vestiduras. Elas ficam brancas como a neve. Aleluia. Purificada. Senhor, tira toda mácula, toda sujeira, toda marca, Pai. De repente uma sujeira de muitos anos que ela vem carregando, Senhor, na sua vida. Mas agora ela é livre. Seja livre em nome de Jesus. Agora, coloca diante do Senhor as pessoas que te ofendeu. Isso mesmo, coloca diante de Deus.
Fala o nome delas. Fala, ore por elas, deseje o melhor. O que você deseja para você, para a pessoa que você mais ama, o bem que você deseja para você, deseje também por aqueles que te ofendeu. Libere o perdão. Não guarda dentro do seu coração nada contra ninguém, nenhum ressentimento, nenhuma vingança. Seja livre. Libere o perdão, porque o que você recebeu de Deus é muito maior do que você está entregando agora. O perdão que você recebeu é maior do que o perdão que você libera agora. Isso mesmo. Seja livre desse fardo, desse sentimento ruim. Em nome de Jesus. Oh Deus, diante dessa atitude, Pai, diante dessa postura de fé, ela recebe então a plenitude. Ela é livre agora, Senhor, diante do Senhor, diante dos homens, para praticar a Tua palavra aqui na terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu amado, minha amada irmã, eu vou falar as palavras de Jesus. A tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, vai e não peques mais. Nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais.